Caramba, ficou embaçado. Eu vou trocar aqui uma configuração aqui. Agora ficou normal, não ficou? Ficou. Tá ótimo, beleza. Então tá bom. Então, gente, antes de eu começar a falar assim da matéria de hoje, eu tinha colocado lá duas questões da aula referente à aula passada, e são duas questões do Enem. Para que a gente possa, Robson, como é que cai isso aí no Enem, né? Então é o seguinte, eu vou ler a questão, aí eu fiz aqui o desenho, coloquei as opções, e eu vou explicar essa questão de duas maneiras. Uma é, é como você, em sala de aula, o seu professor iria te explicar essa questão. E outra é uma maneira de, quando a gente está no vestibular, como que a gente pode melhorar isso, ou seja, ser um pouquinho mais rápido para resolver. Porque vocês vão ver que essa questão é um pouco demorada para resolver, né? Então, assim, eu vou explicar das duas maneiras. Uma é sendo o professor explicando passo a passo como resolver isso, e outra é tentar meio que fazer a questão pelas alternativas. Aliás, isso é uma coisa legal e interessante, que eu sempre, quando eu estou trabalhando com pré-ENEM, eu falo o seguinte, algumas questões, gente, é muito mais fácil às vezes você resolver pela alternativa do que resolver fazendo mesmo a questão, tá? É uma dica que eu dou. Então, você vai ver que fazendo a questão meio chutando, não é chutando, tem uma certa lógica, vai ser bem mais rápido do que fazer ela fisicamente. A questão falava assim, um projétil lançado, isso aqui, ó, finge que isso aqui é um canhão, tá? É que eu não sei desenhar. É lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros. Ou seja, a bala está aqui, o cara joga, a bala vai cair aqui, tá? Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge, ou seja, a altura máxima aqui é de 25 metros. Aí ele pergunta, aí fala uma opção de coisas aqui e fala assim, qual das equações abaixo representa essa trajetória da parábola? Então vamos lá. Matematicamente, lógico, dá para entender que isso aqui é uma parábola e o ponto mais alto que ela atinge, né, seria esse 25 metros aqui. Como a gente resolve isso? Quando a gente trabalha com uma equação de segundo grau, toda equação de segundo grau ela tem um formato que é assim, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Toda equação de segundo grau tem esse formato. E aí, o que a gente teria que descobrir na realidade? A gente precisa descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C, para que você possa aqui desvendar o mistério. Para começar, a questão foi boazinha numa coisa. Como a parábola está de cabeça para baixo, e aí já é uma coisa que já você, na pior das hipóteses, se você fosse chutar, se tivesse alguma coisa, um x ao quadrado aqui negativo, positivo, você já meio que não marcaria. Repare que todos eles são negativos. Todo mundo que está com x ao quadrado é negativo. Isso é legal, porque realmente a parábola é com cavidade virada para baixo, né? Mas pode ser que os caras às vezes podem colocar duas ao contrário e pelo menos, vamos supor que fosse mais e mais, você conseguiria eliminar pelo menos duas. Na hipótese do não vou dar tempo de resolver, pelo menos se você fosse chutar e tivesse duas positivas, você ia analisar isso e automaticamente ia eliminar essas duas positivas. Não é o caso daqui, tá? As duas são negativas, mas imagine que fosse duas caras com mais, e aí você teria apenas três opções para chutar, beleza? Isso é importante também. Às vezes você não sabe a questão inteira, mas você sabe que isso aqui virado para baixo, o coeficiente de x ao quadrado tem que ser negativo. Todos eles são negativos, tá? Mas poderiam não ser. Então o que acontece? Se a gente olhar esse cara daqui, né, essa parábola, a gente pode identificar que isso, se isso tivesse num plano cartesiano, né, isso teria alguns pontos, né? Imagine que a gente faça isso daqui, ó. Vamos colocar aqui hipoteticamente um plano cartesiano, tá? Um plano cartesiano. E aí você teria como meio que descobrir alguns pontos desse plano cartesiano. Por exemplo,
esse ponto daqui, né, se aqui é o 0 e aqui é o 150, esse ponto aqui seria o 150 no x e o meu y é esse eixo daqui para cima, e seria o 0 de y. Esse ponto daqui, que é onde a bala caiu, ele é o ponto de origem, ou seja, esse ponto daqui, ele é o ponto 0, 0. Ele está no cruzamento dos dois caras. E outra coisa também, um outro ponto que você poderia descobrir nisso, seria esse ponto daqui, ó. Esse ponto daqui, tá? Lembrando, na parábola, quando você tem uma parábola, o meio dela é exatamente um gráfico simétrico, ou seja, esse pedaço tem a mesma distância que esse no ponto central. Então, na realidade, esse carinha daqui, ele é o 75. Se isso tudo é 150, esse aqui, o x, é 75. 75. E esse cara daqui, o ponto dele no y é o 25. Foi a altura máxima que a bala atingiu. Ou seja, na realidade, eu tenho 3 pontos. E o que eu vou fazer aqui com esses 3 pontos? Eu vou pegar esses caras, se esse cara é x e se esse cara é y, eu vou pegar esses caras e vou começar a substituir. Detalhe, o ponto mais fácil de você começar, você tem 3 pontos. Robson, eu poderia começar por qualquer um deles? Poderia. Mas o ponto mais fácil, e se isso acontecer na prova, o ponto mais fácil para que você possa substituir, exatamente é o cara que tiver o maior número possível de 0. Eu vou começar com esse, depois eu vou para esse, por último eu vou mexer nesse cara. E vocês vão saber por quê. Então, olha só. O meu y é 0, o meu x é 0. Então, eu vou aqui nesse cara e, usando o ponto como referência 0, 0, o meu y é 0. Então, vai ficar, ó, 0 é igual a x. Gente, o x também é 0. O x também é 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais b. O x é 0. Esse x é 0. Vezes 0 mais o c. Lógico, você sabe que 0 ao quadrado dá 0. A vezes 0, isso dá 0. B vezes 0 dá 0. Ou seja, eu descobri aqui que o meu c, ele vale 0. E um detalhe, numa equação de segundo grau, eu vou colocar uma coisa aqui que eu vou apagar. Imagine que a gente tem uma equação assim, y ao quadrado menos 5x mais 6. O meu 6 é o meu c, tá? É o cara sozinho da equação. Tem alguém que está agarrado com x, tem alguém que está na frente do x ao quadrado, mas o 6 é o cara que está por último. Ele é o cara que está sozinho. Então eu descobri que o c vale 0. É como se eu, tá, pegasse uma equação dessa agora e no lugar do c eu colocasse um 0. Então eu sei que a minha equação agora ela é y(ax) ao quadrado mais bx e não tem um termo de c. E se você olhar aqui em todas elas, você vai reparar que não tem o termo de c, ou seja, não tem aquele termo isolado. Esse cara tá, o y tem 1 na frente, tem... Opa, acho que eu copiei uma coisa errada aqui, desculpa. Ah não, eu copiei sim, ó. Opa, ó. Essa questão aqui, a letra A, já seria uma questão que eu poderia cancelar. Eu tenho certeza que a letra A não seria. Por que a letra A não seria? Porque tem um 150 aqui. E o meu C deu 0, ou seja, o número, o termo independente, esse C ele tem um nome, chama termo independente. O termo independente, ele deu 0. Como é que pode ter um termo com 150 aqui? Ou seja, essa opção eu já sei que ela não vale. Então, se eu fosse, de repente, chutar e não desse tempo de fazer tudo que você vai ver que eu fiz aqui, a letra A eu tenho certeza que não seria. Se você olhar os outros, ó, tem alguém agarrado com x, alguém agarrado com x ao quadrado. Tem alguém agarrado com x ao quadrado. Mesma coisa e mesma coisa. Ou seja, não tem mais ninguém solto. Ou seja, não tem o tal do termo independente. Então, qualquer uma dessas aqui pode ser. Mas a primeira jamais seria. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu sei que a minha equação agora, eu vou apagar isso aqui, tá? Que eu já fiz isso com esse ponto. Lembrando que esse vídeo vai estar sendo gravado. E eu sei que a minha equação agora, esse indivíduo, ele vale 0. Ou seja, valer 0 é a mesma coisa que ele não existir. Ok?
Agora eu vou pegar um outro ponto. Eu vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto 150 de x e 0 para y. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pegar e vou substituir, exatamente substituir. Ou seja, aonde é o y é 0. Então vai ficar 0 é igual a, é o valor que eu preciso descobrir. Eu só sei que até agora o c é 0. O a, eu vou deixar o a. Vai ficar 150, esse cara é o x, 150 ao quadrado, ok? Mais bx. O x vale quanto? 150 vezes 150. Ok? Maravilha. O que eu defino daqui? Eu posso, é lógico que eu não vou definir nada entre aspas, por quê? Se eu fizer essa conta aqui, né? Esse cara aqui é 0, não vai mudar nada. O que eu posso melhorar aqui é fazer essa conta, vai ficar 0 é igual a 150 ao quadrado, gente. Vocês sabem que 150 ao quadrado é 150 vezes 150. Como você faz essa conta? Você faz 15 vezes 15, 15 vezes 15 dá 225. 225. Como tem 2 zeros, você coloca 2 zeros. Então você sabe que aquilo lá, esse cara daqui, dá 22.500. Então vai dar 22.500 mais 150b. B150, 150b dá no mesmo. Gente, o que o máximo poderia melhorar aqui, seria passar alguém para um lado e fazer uma referência dele. Por exemplo, eu poderia passar pode ser esse cara para lá, tanto faz. Eu vou deixar assim, ó, 150b é igual a 22.000, um deles vai ficar negativo, né? Menos 22.500a. Ué, Robson, por que esse cara virou negativo? Ele era positivo e esse era positivo, você jogou para o lado de cá. Porque é o seguinte, gente, o que acontece? Se eu pegar esse cara e jogar ele para o lado de lá, do lado de cá ele vai virar negativo, tá? Ele só que ficaria aqui. O que eu fiz? Eu peguei e só virei ele, esperei os dois. Pode fazer isso? Pode. É como se fosse uma coisa assim, ó. 2x é igual a menos 8. Vamos imaginar, eu quero passar esse cara para esse lado e quero passar outro. Se eu fizer isso, gente, os valores, se você passar todo mundo de um lado para cá e todo mundo que está aqui para o outro lado, você não mexe nos sinais, ou seja, vai ficar menos 8 é igual a 2x. É como se eu pegasse isso aqui e só espelhasse, pegasse e virasse ele. É o que eu fiz aqui. Eu passei esse cara para cá e virou negativo. Aí eu peguei depois e fiz isso. Mas por que você fez isso? Seguinte, quem é o B? O B é igual a menos 22.500A divididos, esse cara 150 passa para baixo, por 150. Eu posso cortar esse cara com esse cara, né? Na verdade, eu podia ter feito uma coisa bem mais simples, né? Porque 22.500 é 150 vezes 150. Vamos fazer uma coisa mais simples? Olha só. 22.500 é 150 vezes 150. Ok? E aqui desceu um 150. Então, eu posso cortar um 150 com 150. Então, o meu B é igual a menos 150A. Aí tu vai falar assim, Robson, beleza, mas isso ajuda alguma coisa? Ainda não. Repare quanto que essa questão é complicada. Eu ainda não achei quem é A e quem é B, só achei o C. E isso aqui, dizer que o B é menos 150A, não consigo resolver essa questão. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou guardar esses caras. Então eu vou anotar aqui, ó, que o B vale menos 150A. Deixa ele guardado aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir o último ponto que eu tenho, que é esse cara aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui por esse cara. Alguém pode dizer assim, cara, mas é muito enrolado isso. Repara que realmente é uma questão bem complexa, né? E você, com o Enem correndo, tendo tempo para fazer, ela é bem difícil para matar mesmo. 75, 25. Mesma coisa, vou substituir esses caras. Esse cara é meu x, esse é meu y. Então vai ficar o y aqui, ó, é 25 igual. O a eu não tenho, tá? O x é 75, então eu vou botar 75 vezes 75. Não vou cometer o mesmo erro que eu fiz no outro, eu vou deixar assim.
vai que dá para simplificar, tá? 75 ao quadrado, 75 vai ser 75. Mais bx, ou seja, o x vale 75, então mais 75b. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar melhorar isso de uma forma que eu possa... vamos lá. Eu tenho A e B aqui. Eu tenho A e B e A aqui. Ou seja, eu tenho duas variáveis com duas equações. Então dá para criar um sisteminha de equação onde eu vou achar quem é A e quem é B. Pô, mas isso vai dar um trabalho danado. Realmente, isso vai dar um trabalho danado. Então vamos lá. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar uma coisa aqui. Gente, olha só. Eu tenho 25, eu tenho 75, eu tenho 75. Se eu pegar todo mundo daqui e dividir por 25, e eu posso fazer isso, desde que você divida cada termo, aqui é um termo, aqui é um termo, aqui é um termo. Se eu dividir todo mundo por 25, esse cara vira 1, A vezes 75. Esse 75, se eu dividir ele por 25, ele dá 3, ok? Porque 3 vezes 25 dá 75. E a mesma coisa com esse cara aqui, ele dá 3b. Dividir todo mundo por 25. Pode fazer isso? Pode. Beleza. O que eu vou fazer agora aqui, gente? Eu posso fazer uma coisa. O b vale menos 150a. Então eu vou fazer uma coisa. Aonde tem o b lá, eu vou pegar esse cara e substituir aqui. A minha ideia qual é? A minha ideia é que, ao fazer isso, tá? Eu vou encontrar o valor de A, ou seja, pelo menos o valor de A eu consigo aí. E se eu conseguir o valor de A, pode ser que seja uma dessas respostas aqui. Pode ser, mas vamos lá com calma. Então vai ficar 1 é igual. Eu aqui, gente, posso multiplicar isso aqui por 3? Pode, né? Porque agora eu já simplifiquei, não vai mudar muita coisa. 75 vezes 3... Se for 75 mais 75, dá 150. 150 mais 75 dá 225. Então vai ficar 225A mais 3 que multiplica o B. Só que o B é menos 150A. Menos 150A. Pô, mas essa questão é muito complicada. Realmente é bem complicadinho. Então vai ficar 1 é igual a 225A mais, aqui vai dar menos, porque aqui é o menos, né? Então vai dar menos 450A. Posso melhorar isso aqui em alguma coisa? Posso, né? Porque é A e A, eu posso fazer alguma coisa. Se eu fizer 225 menos 450, daqui para 300... faltam 75, para chegar a 400 mais 100, 175, com mais 50, 175 mais 50, 225. Vamos ver se é isso mesmo? Lógico, né? Esse 450 é metade, 225 é o dobro daquele cara lá, né? Então, 1 vai ser igual a menos 225A. Ou seja, quem é o meu A? O meu A, deixa eu botar ele aqui, né? O meu A é 1, eu vou passar esse carinha para baixo, tá? Então eu vou passar esse número negativo para baixo, vai ficar 1 divididos por menos 225. Esse é o valor de A. Nossa Senhora! Isso é o valor de A? Infelizmente é o valor fração. E olha que é o valor de uma fração ainda negativa. Lembrando que esse menos aqui pode estar aqui, tanto faz, tá? Bom, e aí, Robson? Adiantou alguma coisa? Bom, eu já sei o valor de A. Se eu sei o valor de A, eu consigo descobrir o B, porque eu vou substituir o A aqui e vou saber o B. E repare que para que eu possa resolver uma desses caras aqui, um deles, eu preciso exatamente saber quem é A, o B e o C. O C já sei que é 0. A e o B está faltando. Então vamos lá. Eu vou pegar agora aqui e vou substituir esse cara daqui no valor de B. Então vamos lá. O meu B, ele é... Deixa eu anotar o A aqui, né? Antes que eu perca. O A é menos 1, 225.
O meu B é menos 150, aqui está o cara, que multiplica o A. O A é esse cara. 1 sobre menos 225. Eu estou multiplicando um cara menos com menos, vai dar mais. Ou seja, já sei que o meu B ele é positivo. Dá para simplificar isso aqui? Eu acho que dá, né? Se eu dividir esse cara por 75, me sobram dois caras desses, ok? Se eu dividir ele por 75. Se eu dividir esse cara por 75, será que sobra alguém inteiro? Sobra 3, ok? Se eu dividir esse cara... Robson, mas eu não vou na hora conseguir identificar que esse cara é por 75 e esse por 75. O que você pode fazer? Divide esse cara por 5, divide ele por 5. Aí você vai ver que vai sobrar mais gente que você pode simplificar. Divide o que sobrar ainda por um outro número, até você chegar nesse cara que seria menos 2/3. Aliás, menos não. Menos com menos vai dar mais, então ficaria 2 vezes 1, 2, e embaixo ficaria 1, 3. Ou seja, eu descobri quem é o valor de B, que é 2/3. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora é substituir isso naquela equação principal, que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho que pegar todos os valores que eu achei e substituir aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, né? Então, y vai ser igual... O meu a é menos 1 sobre 225. Então, vai ficar menos o 1. Eu não vou nem botar. Eu vou botar x sobre 225, ok? O meu b é 2/3. Então, 2/3 de x. Ok. Aí você vai falar assim, Robson, mas... olhando para ali, não tem nenhuma opção aí que tem essa resposta. Realmente, essa resposta não tem. Mas será que o cara não fez alguma coisa para camuflar isso? Será que o cara não usou alguma tática para camuflar? Será que ele não fez tipo um MMC para ver se fazendo um MMC a gente consegue achar o valor ali? Né? Por acaso tem até um 225, não sei nem se é essa a resposta, tá? Mas será que poderia ser esse cara? A gente vai ter que fazer o MMC para resolver isso aqui. Beleza, eu vou apagar aqui de novo e vou fazer o MMC. Lembrando, a gente pode fazer o MMC e deve fazer o MMC geral. O que é o MMC geral? É quando você acaba de fazer ele, não sobra ninguém embaixo. Repara que aqui a gente embaixo tem um 1 camuflado. Então, qual é o MMC de 1, 225 e 3? Gente, esse cara ele é divisível por 3. Né? Se você lembrar, como que eu sei que o número é divisível por 3? Você soma os algarismos, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9, 9 está na tabuada do 3, então quer dizer que esse número ele é divisível por 3. Então, o MMC geral vai ser 225. 225, eu vou botar aqui a fração aqui só para que a galera que tem dificuldade de fazer MMC lembrar como é feito isso, ok? O MMC vai ser 225. Como que é feito o MMC? Eu pego esse cara, divido por esse valor e o que sobrar eu multiplico por aquele, tá? Então vamos lá. 225 divididos por 1 dá 225. 225 vezes y, 225y, igual, menos. 225 divididos por 225 dá 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 225 divididos por 3, se você fizer a continha, dá 75. 75 vezes 2, 150x. Aí eu vou olhar se isso tem ali. 225y, um x ao quadrado negativo e um mais 150. Opa, tá aqui, ó. É a letra E. Eu sei que vocês devem estar assim falando, porra, se eu for fazer um negócio desse na prova, eu não faço e eu vou chutar essa questão. Porque ela é demorada pra caramba, envolve números muito grandes e isso vai me dar uma dor de cabeça muito grande. Eu não tenho como resolver essa questão. Se o Enem fala que você tem 3 minutos e 30 no máximo para resolver cada questão na média,
vocês viram quanto tempo que eu levei para... Lógico, eu estou explicando, mas mesmo que se eu fosse resolver, eu tenho certeza que eu levaria muito mais de 3 minutos e 30 para resolver essa questão, se eu fosse resolver dessa maneira, né? Sinal que deve ter uma maneira talvez um pouco mais rápida, ou pelo menos que te aproxime de um chute aproximado, que você consiga resolver essa questão. Resolver essa questão, se eu comecei a resolver essa questão... Pô, tem, sei lá, deve ter uns 20 e poucos minutos que eu comecei a resolver essa questão. Então tem alguma coisa errada, né? Eu não posso levar 15 minutos, vamos lá. Se eu fosse rápido, 10 minutos para resolver uma questão dessa, eu vou deixar de fazer uma porção de outras questões. Então, beleza. Como que a gente resolve essa questão sem fazer tudo isso? Ou pelo menos tentar amenizar essa questão. Então, vamos lá. Eu vou explicar isso. Bom, uma coisa que você poderia fazer, eu vou apagar tudo isso aqui. Aliás, vou apagar o negócio que não tinha que apagar. Uma coisa que você tem que fazer é o seguinte. Esses 3 pontos você precisa sacar que você tem que fazer isso. Esses 3 pontos, quando você pegar uma questão dessa, e a gente vai ver a próxima questão, ela é muito parecida com essa, e foi do Enem também, isso aqui você tem que sacar que esse gráfico tem 3 pontos. E aí é o seguinte, esse cara é x e esse é y. Então se você pegar isso e substituir aqui, tem que dar certo, ou seja, tem que funcionar. Lembra que eu falei que às vezes você resolve uma questão do Enem não desenvolvendo ela, e sim, entre aspas, resolve pelas alternativas? Eu, particularmente, resolveria essa questão pelas alternativas. Eu acho que resolvendo pelas alternativas, eu ganho com certeza aí, talvez eu não perca os 3 minutos e 30 para resolver a questão. Tá? Mas por que você resolveu dessa maneira? Porque matematicamente você faria dessa maneira. Se você fizesse uma prova que não fosse múltipla escolha, não teria jeito. Você teria que fazer dessa maneira, não tem outra. Eu não conseguiria fazer isso sem fazer daquela maneira tradicional. Agora, quando você tem as múltiplas escolhas, facilita. Para começar, eu só vou apagar isso daqui. Eu vou colocar a letra A, ela fala o seguinte: y é igual a 150 menos x ao quadrado. A gente sempre vai trabalhar com o ponto mais fácil. O ponto mais fácil de trabalhar é o ponto 0, 0. Esse cara é o ponto 0, 0. Esse é x, esse é y. Ou seja, se eu pegar esse cara e botar um 0 aqui, porque o ponto que eu vou trabalhar aqui é o ponto 0, 0. Esse cara aqui é o x, aqui é o y. Ou seja, o y é 0, o x aqui é 0. Então a gente vai ter 0 é igual a 150 menos 0 ao quadrado. Gente, isso aqui dá 0. Se isso aqui dá 0, é verdade que 0 é igual a 150? Não, não é verdade. Então a letra A já está errada. E repare que a letra A está errada e eu nem fiz aquele lance da equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu não fiz isso. Só substituindo já vi que a letra A é uma furada. Não é. Não dá. Não quer dizer que o ponto 0, 0 funcione nessa e funcione nessa. Pode ser que aconteça. E aí a gente tem que tomar cuidado. Tá? Se a gente olhar bem, olha só o que acontece. A letra A, eu estaria eliminando ela. Eu sei que a letra A não é. Tá? A letra A não é. Agora, repare as outras opções. Eu não vou fazer conta porque é uma coisa muito clara e óbvia. Se esse cara for 0, e esse for 0, e esse for 0, 0 vai dar igual a 0. Aqui vai funcionar. Aqui também vai funcionar. Esse cara vai dar 0, aqui dá 0. Isso vai dar 0, isso vai dar 0. 0 é igual a 0. Todas elas vão funcionar. Todas elas. Aí, pô, Robson, não adiantou muita coisa. Tudo bem. Vamos fazer uma coisa? Qual é o segundo ponto que você poderia analisar? Esse cara. Lembrando que a gente vai sempre preferir coordenadas que tenha 0, porque isso facilita, né? Então eu vou pegar esse ponto e vou fazer um teste com essa equação, com a letra B. Ó, y é igual a 3.750x menos 25x ao quadrado. Eu vou usar agora o ponto 150 e 0. Ok? Eu vou usar esse ponto aqui. Será que quando eu substituir isso aqui vai funcionar? Repare que isso pode até funcionar. Pode funcionar para 2 caras, mas para os 3 não vai funcionar. Tá? Eu não sei se vai funcionar, mas é uma para você ver. É um teste para você fazer. Né?
Então, esse cara aqui é zero, então eu vou botar zero, é igual a 3.750, o x ele é 150, menos 25 vezes 150 vezes 150. Tá? Repare, para isso aqui funcionar, isso tem que ser igual a isso, porque quando eu pegar esse indivíduo e diminuir desse, tem que dar zero. Né? Pô, mas a conta vai dar um trabalho no cão. Vai dar um trabalho, mas não tem jeito. Eu até vou fazer, para adiantar um pouco a gente aqui e não ficar fazendo ponto no quadro, eu vou até fazer a conta. 3.750 vezes 150, isso aqui dá, opa, acho que eu fiz errado aqui, 3.750 vezes 150, é isso mesmo, dá 562.500 menos. Do lado de cá tem que dar o mesmo valor para isso ser verdadeiro. Não sei se vai dar, tá? 150 vezes 150 vezes 25. Cara, por uma triste coincidência, deu o mesmo valor. E isso geralmente mata a gente. Por quê? Você acabou de fazer uma conta e isso deu zero igual a zero. Opa, então é essa a opção, porque quando eu coloquei a coordenada da 0, 0, esse cara funcionou. Quando eu coloquei essa coordenada, esse cara funcionou. Lembrando, só pode marcar a opção se as três funcionar. Duas funcionar, não vale. Você teria que fazer um terceiro teste. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou fazer esse terceiro teste agora nesse cara. Tá? Se quiser fazer, pode fazer. Eu vou tentar ver se eu fizer isso aqui, também vai eliminar. Tá? Se eu fizer o mesmo cara com esse aqui, vai eliminar. Bom, então eu já vi que... Mas eu acho que é alguma coisa, eu vou fazer sim. Eu já aproveito para eliminar, vou eliminando um por um. Vou fazer essas contas aqui. O único problema dessa questão é que, mesmo fazendo de forma de opções, é uma questão complexa, porque os números são muito grandes. Não é hábito do Enem fazer isso, tá? Colocar números que, não é que é grande, números que vão te dar um trabalho aritmético, de conta. Não é muito comum Enem fazer esse tipo, valores. Talvez ele usasse aqui um 15, um 20, não 150. Esse 150 é um número bem exagerado, não é o hábito muito do Enem fazer isso. Mas volta e meia faz, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse ponto. Eu vou substituir esse ponto nessa equação. Tá? X menos 25x ao quadrado. Gente, eu garanto a vocês, eu não vou fazer a conta, mas se vocês quiserem fazer, podem fazer. Eu não vou fazer, senão a gente vai perder muito tempo em várias questões, a gente vai acabar não vou dando a matéria a vocês. Mas eu garanto que esse cara não vai funcionar isso. Quando eu fizer essa conta aqui de substituição, não vai funcionar. Então é um cara que você vai descartar. Aqui vai acontecer a mesma coisa, em uma delas não vai funcionar. E aqui também não vai funcionar. A única que vai funcionar os 3 pontos é a última questão. Tá? Então, poxa, mas também dá muito trabalho. Infelizmente, essa questão ela foi assim, muito... Como é que eu falar? Não é o hábito do Enem fazer isso, conforme eu falei, né? Então acabou dando muito trabalho. Mas se você tiver uns pontos tranquilos, você vai ver que é mais fácil resolver pelas alternativas pelo desenvolvimento. Depois eu até quero que vocês peguem essa questão e substituam os 3 pontos nas 3 aqui, só para verificar se o que eu estou falando é verdade ou não. Tá? Eu não vou fazer isso, senão a gente vai perder muito tempo. E o azar ainda da gente que a correta é a letra E, ou seja, se a letra E fosse a letra B, né, na terceira a gente já mataria, na segunda a gente mataria. Né? A outra questão que eu coloquei lá para vocês é muito parecida com essa. A história é muito idênticazinha, tá? E é do Enem também. E é a seguinte, eu vou colocar aqui... Gente, quando eu corrijo quando eu faço uma correção de um exercício, na realidade... em vez de estar passando matéria, entre aspas, né, a gente tem um outro conceito de explicar, que é exatamente fazer exercício, para ver como cai no Enem. Porque só passar matéria e não explicar como cai no Enem é meio complicado. Outra história, resumindo, é o seguinte. O cara tem, tipo, um túnel, tem um túnel de um carro,
para passar um carro. Ele fala que isso aqui é uma parábola, a entrada do túnel é uma parábola. Ele fala que aqui, ele ajudou que aqui é 5, aqui é menos 5, que aqui é o meio do túnel, que é 0, e o ponto mais alto do túnel, ele falou que é 10. Esse ponto aqui, ele é 10. É como se o túnel tivesse 10 metros de altura. Ok? Ele fala isso. E aí ele pede a mesma coisa. Ele pede qual é a equação da reta. Equação da parábola. Lembrando, o que a gente tem que definir aqui? A gente tem que definir os pontos que estão aqui. Quando cai uma questão dessa, é definir os pontos que estão presentes. Se isso aqui fosse o eixo de x e esse fosse o eixo de y e aqui o eixo de x, é fácil você definir os pontos. Eu tenho um ponto aqui, tenho outro ponto aqui, que é o menos 5, e tem esse ponto aqui. Esse ponto daqui, ele é o ponto 5, 0. Esse ponto é o ponto menos 5 e 0. E esse ponto aqui é o ponto 0 e 10 para y. E aí ele dá as opções. Letra A, y é igual a 2x ao quadrado sobre 5 mais 10. E vai dando várias aí. Vou botar todas, né? Y, só para ver se a gente consegue eliminar alguma. Aqui é menos mais 10. Outra, y é igual a menos x ao quadrado mais 10. A outra opção, y é igual a x ao quadrado mais 25. E a última, y é igual a menos x ao quadrado mais 25. Bom, primeiro, essa questão também que é do Enem, duas opções aqui, sem fazer a prova, eu cancelaria duas opções. Quais são as duas opções sem fazer nada, só olhando para esse cara e olhando para as alternativas? Eu cancelaria essa alternativa aqui e cancelaria essa daqui. Repare que se você tem que chutar uma questão na prova e você não tem tempo, às vezes você pelo menos aumenta a sua chance de chute. Robson, por que você cancelaria essa e essa? A parábola está virada o quê? Para baixo. Então, x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado, o cara que está na frente do x ao quadrado não pode ser positivo. Aquele é positivo e aquele é positivo. Então, essas duas já foram para o tom. Então, repara que, se você tem até que chutar pontos para ver qual a alternativa correta, repare que essas duas aí você já nem precisa chutar ponto. Você tem certeza que elas não são. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses pontos aqui e tentar substituir. Repare que os valores são menores. Essa questão ela é muito Enem. A outra não é muito Enem, apesar de ser. Né? Eu vou pegar, por exemplo, o ponto 5 e 0 e vou fazer um chute nele aqui. Será que quando eu chutar esse ponto aqui, isso vai ser verdade? Então tá, eu vou fazer. O meu y aqui é 0, ok? Meu y é 0, então esse cara é 0. 0 é igual a menos 2. O x é 5, então vai ser 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Tenho 5 aqui e tenho 10. Repare que esse ponto funciona aqui. Por que funciona? Se você cortar esse com esse, vai ficar menos 10 com 10 dá 0. Ou seja, 0 é igual a 0. Então, nessa alternativa aqui, o ponto 5 e 0 funcionou. Então, eu vou dar um ok para ele. Vamos ver se esse ponto também funciona para esse cara. Será que esse ponto funciona para esse cara? Não sei, vamos ver. O y aqui. Eu vou pegar o mesmo ponto e vou jogar aqui nesse cara. O y é 0. 0 é igual a menos o x. 5 ao quadrado mais 10. Já vi que deu zebra. Não funciona. Por quê? Isso aqui vai dar menos 25. Menos 25 mais 10 não é 0. Então, gente, vamos lá. Esse ponto não funciona para essa equação. Então, eu posso eliminar essa equação.
eu sei que essa equação também não é a alternativa da prova. Será que esse ponto funciona para esse cara? Se você olhar, antes que eu faça, você vai ver que funciona. Porque se o x é 5, vai ficar menos 25 com mais 25 dá zero. Ou seja, para aquela equação funcionou. Então repare que esse ponto, ele funcionou para essa equação e para essa. Mas para as outras não funcionou. Sinal que, se eu tivesse que chutar até agora, eu só tinha duas opções. Eu tenho 50% de chance de acertar essa questão. Só que eu só mexi num ponto. Eu vou ter que mexer em outro ponto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui. Vou pegar esse ponto agora. E vou fazer um teste com esse ponto aqui. E vou fazer um teste com esse ponto aqui. Vamos ver se funciona. Se ele funcionar, talvez funcione só em um. Mas se ele deixar de funcionar no outro, eu já sei que não é da outra opção. Então, é o ponto 0 no x e 10 no y. 10 no y e 0 no x. Olha só o que acontece. Se o x for 0, eu não vou nem fazer conta. Se isso aqui for 0, tudo isso dá 0. Então, vai ficar 10 é igual a 10. Opa, aqui funcionou. Agora, será que esse ponto funciona aqui? O meu y é 10. 10 é igual. Menos x, o x é 0. Isso vai dar 0. Mais 25. 10 é igual a 25? Não, não é. Já sei que a opção correta é essa aqui. Foi a única que sobrou. E olhe que eu nem testei esse ponto aqui. Eu nem mexi nesse cara. Apenas mexendo dois pontos, eu consegui eliminar para duas alternativas. Mexendo um ponto. Com um ponto, eu só fiquei na dúvida de duas das 5. E quando eu fiz o outro ponto, eu já tirei minha dúvida. Eu nem cheguei a mexer nesse ponto. Então, repare que, se eu fosse desenvolver essa questão igual eu desenvolvi a outra, vai resolver? Vai resolver. O problema é que você demora muito para resolver uma questão dessa. Então, resolvendo essa questão pelas alternativas, eliminando as que não podem ser a alternativa correta, você acaba acertando a questão. Esse é o meu conselho, tá? Para quem for fazer. Mas é difícil? Mas você sabe que agora você não precisa saber a matéria para desenvolver a matemática. Você consegue resolver essa questão apenas pelas alternativas. E muitas questões de matemática, vocês resolvem pelas alternativas e não desenvolvendo a questão, tá? Beleza? Bom, ainda tem um minutinho? Há uns 10 minutinhos ainda. Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma dúvida? Alguém gostaria de me perguntar alguma coisa? Pessoal, vamos lá. Se vocês não falarem, eu estou achando que está tudo ótimo, maravilha aí. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Meninas, não sei se tem um homem ali, só tinha meninas. Alguém não entendeu isso ou não entendeu? Me fala, gente, senão eu fico aqui perdido. Não fico fale. Professora, eu entrei no meio da aula. Tá bom. Tá bom, eu só peguei quase agora no final. Aí talvez você... Depois você... vai estar gravado e... Sim. Depois você dá uma olhadinha lá, tá? Tá bom, gente. Tá bom. Professor, não consegui ver a aula toda não, pô, cheguei só agora. Tranquilo, cara. Aí, depois você pega a aula gravada e eu resolvi as duas questões que eu deixei lá para que vocês resolvessem lá do Enem. E aí eu estava explicando, acho que só tinha as meninas no início ali da aula, eu estava explicando que, às vezes, as questões matemáticas, você não resolve ela de forma matemática, como o professor gosta na aula, desenvolve, fica bonitinho. Às vezes, você resolvendo pelas opções, pelas alternativas, é mais fácil. E foi o que eu fiz aqui. E na segunda questão ficou fácil de ver isso. É muito mais rápido você resolver pelas alternativas do que você resolver a questão matematicamente. Depois você vai acompanhar lá e você vai ver que a questão 1 levei mais que 30 minutos para resolver a questão 1. Lógico que eu estava explicando, tudo bem. Mas, na realidade, fazendo ela pelas alternativas é um processo mais rápido. Bom, pessoal, na aula de hoje, na verdade, a gente começa uma aula resolvendo a matéria anterior, né? Mas é sempre bom fazer isso. Hoje eu gostaria de falar de sisteminhas de equação. As questões que caem no Enem, que são questões muito, entre aspas, bobinhas, mas são questões, e aí eu vou fazer isso de uma forma, sem ficar falando do conteúdo. Eu vou dar alguns exemplos e a gente vai meio que desenvolver esses exemplos.
tá? Eu sei que eu tenho ali acho que menos de 10 minutos para 10 minutos eu vou interromper e entrar no outro link. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que na minha carteira, se alguém perguntar que matéria é essa, é Sistema de Equação de Primeiro Grau, tá? Que na minha carteira eu tenho, vamos imaginar, R$115, ok? E que essa carteira, ela só tem notas de 5 e de 10. Repare que eu não estou aqui escrevendo anunciado, eu só estou contando uma historinha como se fosse... E na hora que eu peguei essas notas, eu comecei a contar quantas notas eu tinha no total. E eu percebi que eu tinha... Deixa eu fazer uma conta aqui de cabeça. Espero que vai dar certo. Deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho que fazer aqui meio escondidinho aqui, tá, galera? Senão vai dar errado aqui. Tá. Eu tenho no total 16 notas. Ok? Então vamos imaginar isso. Na minha carteira tem 16 notas. Essas notas estão misturadas em notas de 10 e 5. E o total de dinheiro é R$115. A pergunta é, quantas notas são de 5 e quantas notas são de 10? Ok? Enem adora de fazer isso. O cara coloca exatamente uma historinha dessa, bonita, né? Coloca isso aqui e pergunta, quantas notas são de 5 e quantas notas são de 10? Como resolve isso? Então vamos lá. Eu vou fazer, eu acho que deixa eu ver se dá tempo de começar uma, senão eu... ainda dá uns 5 minutos. Eu vou dar talvez a ideia e talvez não vá resolver, mas para que vocês possam entender e depois no outro link eu resolvo ela. Toda vez que cai uma questãozinha dessa, pode ter certeza que é uma questão de sistemas de equações. Outra coisa que cai muito é o seguinte, numa fazenda tem galinha e vaca. No total tem 80 animais. O número de patas, ou seja, o cara não tinha nada que fazer, ele olhou assim o número das patas dos animais, era 200 e tantos patas, ou seja, os pés dos animais. Quantos eram galinhas e quantos eram vacas? Tipo uma coisa muito parecida com isso. No estacionamento, eu estou contando as histórias que podem acontecer que já caíram. No estacionamento, o total de veículos entre motos e carros eram 400. Misturado, motos e carros misturados. Um cara abaixou e olhou a quantidade de pneus. E aí viu que aí tinha, sei lá, 780 pneus. Aí ele vai perguntar quantos carros tinha e quantas motos tinha. Então as questões são muito meio parecidas, tá? Esse tipo de questão, ela envolve muito isso aí. Ela envolve duas variáveis e faz uma meia brincadeira para você descobrir quantas notas cada uma. Bom, como resolve isso? Toda questão, essas questões são questões de sisteminha. Robson, o que é sisteminha? É tipo assim, ó. X mais Y é igual a 9. X menos Y é igual a 10. Quem é X, quem é Y? Essa questão vai envolver isso. Vai cair tipo um sisteminha desse. Tá? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou chamar a nota de 5, eu vou chamar ela de X. E eu vou chamar a nota de 10 de Y. Tá? Um sisteminha tem duas equações. Quando você tem duas variáveis, tem duas equações. Tá? A primeira equação, sempre, guarda isso, é sempre pela quantidade. A quantidade são 16 notas. No total de animais, é o total de animais. Total de pneus, é o total de pneus. Então a primeira equação quer dizer o seguinte. As notas de 5 mais as notas de 10 têm um total de 16 notas.
Eu até vou botar um QTE aqui, que é abreviatura de quantidade. Tá? Na matemática, pelo menos para aprender assim. Repara que para que eu possa criar um sisteminha, eu preciso de duas equações. Eu já tenho uma. E se eu tiver a outra, eu mato. Eu vou interromper essa aula, esse link, e volto no outro link, resolvendo qual vai ser a outra equação. E depois que eu resolver botar a outra equação, como que eu resolvo isso? E aí eu vou explicar como eu resolvo isso, tá? Então, gente, eu vou pedir a vocês que entrem no outro link. Eu vou fechar aqui agora, tá bom? E vou entrar no outro link. Beleza, Ana? Já tá aí, né? Vamos esperar o pessoal chegar. Laura tá aí também, beleza. Ok, Franciele tá aí também, maravilha. Acho que tinha 5 na outra, antes, não tinha 5, gente, ou 6, vocês lembram? 5 ou 6 alunos que tinha. Não lembro, professor. Lembra não, né? Oi? Oi, Ana. Quantos tinha? Tinha 6, professor. Tinha 6, tá. Bom, eu vou... A gente nunca sabe se as pessoas vão entrar, né? Mas vamos lá. Eu vou continuar aqui, porque já deu tempo de entrar. Se a pessoa entrar, a gente vai pegando aqui. Beleza. Show! Agora eu tenho que montar uma outra equação. Essa outra equação, ela sempre vai ser uma característica, guarde isso. Uma é sempre a quantidade. E a outra equação sempre será a característica do assunto. Por exemplo, nota a característica quanto vale cada uma. Se fosse galinhas e vacas, a característica seria o quê? Os pés. Quantos pés tem cada um? Galinha tem 2 e vaca tem 4. Vocês não fazem alejados, são, né? Se for pneu de carro e moto, moto tem 2 pneus, o carro tem 4. Então repare que a segunda equação sempre é uma característica do assunto que está sendo contado na história. O assunto aqui é a nota, e nota é valor. Então repare o seguinte, x é a nota de 5. Então, 5x, cada nota vale 5, mais cada nota vale 10, é o quê? Dá quanto, aliás? 115. Então, aqui eu estou trabalhando uma característica, que é o quê? O valor. Mas, Robson, sempre é assim? Sempre. A equação de cima você faz pela quantidade e a equação de baixo sempre pela característica do assunto. Já já a gente vai fazer uma questão de vaca e galinha, vocês vão ver isso aí, tá? Beleza, como resolve isso? Deixa eu falar. Vou usar aqui o quadro lá de cá e vou resolver isso. Eu até vou fazer uma coisinha, eu vou só inverter essas equações para ficar mais fácil, para que vocês possam identificar como resolver isso. A caneta está ruim, acho que uma outra caneta aqui esteja mais forte aqui, deixa eu ver. Essa está melhor. Bom, como resolve um sisteminha de equação? Existem 3 processos, né? Eu não vou explicar os 3 processos, mas tem 3 maneiras diferentes de resolver. Uma é o método da adição, o método da comparação e o método da substituição. Eu, particularmente, prefiro usar o método da adição. Eu prefiro. Como que é isso, Robson? Imagina o seguinte. O que eu vou fazer aqui?
O método de adição, ele é um método que prevê que você vai eliminar um dos caras. Ou você elimina esse, ou você elimina esse. De que maneira você pode eliminar alguém? Se você tem um 5, a maneira de eliminar o 5 é ter o menos 5. Para eliminar o 2, você tem que ter o menos 2. Ou seja, para você eliminar alguém, são valores idênticos, só com sinais trocados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação daqui e vou multiplicar ela toda por menos 5. Quê? Mas por que você vai multiplicar toda ela por menos 5? Você vai ver por quê. Pode fazer isso? Pode, desde que você multiplique todo mundo por menos 5, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. O vídeo está sendo gravado. Então, aqui vai ficar, se eu estou multiplicando, aqui é 1 por menos 5, vai ficar menos 5. Aqui também é 1, vai ficar menos 5, ok? E aqui, 16 vezes menos 5 dá... Se fosse 16 vezes 5, daria 80. Como é menos 5, aqui vai dar menos 80. Ok? Esse método da adição quer dizer que você pode somar as equações, mas sempre de uma maneira que você elimine alguém. Robson, então, método da adição, eu vou somar essas duas equações e vou eliminar alguém. Vou eliminar quem? Olha aqui quem eu vou eliminar. Eu tenho 5x e eu tenho menos 5x. Na hora que eu pegar um cara com o outro e somar esses dois caras, eu elimino esse. E o método de adição exatamente é eliminar. Ah, entendi, Robson. Se aqui fosse um 6, você ia multiplicar a equação de baixo por um menos 6. Lógico. Se aqui fosse um 3, você ia multiplicar por menos 3. Sim, é isso que eu faria. Aqui. Agora vamos somar esse lado e vamos somar aquele. 10 com menos 5 dá 5. Então vai ficar 10y com menos 5 dá 5y. Igual 115 menos 80. Gente, aqui tem 15 depois do 100. E aqui para chegar no 100 faltam 20. Então vocês concordam que vai dar 35? Então vai dar 35. Então quem é o meu y? Y, aqui tem um 5 na frente. Eu vou passar esse cara dividindo. Vai ficar 35 por 5, ou seja, o meu y é 7. Ou seja, se o y são notas de 10, eu tenho 7 notas de 10. Ok? 7 notas de 10. Gente, se eu somasse as duas notas, eu tinha 16 notas. Se aqui esse cara é 7, tá na cara que esse indivíduo vale quanto? Quem mais 7 dá 16? 9. Então eu garanto para você que eu tenho 9 notas de R$5. Ok? E você pode fazer a conta. 9 mais 7 dá 16. 5 vezes o x, que vale 9, mais o 10 vezes y, eu garanto a você que dá 115. Então, esse tipo de questões envolvendo sisteminha, ele é muito igual, é muito parecido. Eu vou fazer agora uma com vaca e galinha, e você vai ver que a história, se você pensar bem, a história é quase idêntica, só mudam os personagens. Tá legal? Então, repare que a gente produziu um sistema de equação e, através desse sistema de equação, conseguiu resolver. Alguém teve alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa que eu expliquei aqui? Gente, se tiver dúvida, por favor, me avise, por gentileza. Não? Então vou topar, hein? Vamos imaginar agora a seguinte história. Lembrando que isso aqui está gravado, tá, gente? Não precisa sair correndo, copiando, né? Depois pode gravar. Vamos imaginar que eu estou numa fazenda e essa questão já caiu. E na fazenda a gente tem, vamos imaginar, 37 animais. Só que desses animais tem vaca e tem galinha. Ok? E aí, tinha um cara lá que não tinha nada para fazer na vida. Ele resolveu, soltou todo mundo lá dentro do pasto. O cara não tinha nada para fazer na vida. Ele pegou, abaixou a cabeça e começou a contar quantas patinhas tinha no total, somando pata de vaca com galinha, somando todo mundo. Tá legal? Ele fez uma conta lá, e aí eu vou ter que fazer uma conta escondida aqui de vocês. Tá?
uma conta aqui melhor. Esse número aqui não ficou legal. Ele não tinha o que fazer e encontrou 88 patas. Gente, patas aqui não é patas de marreco, ganso, esse negócio não, tá? Patas é as patinhas, são os pezinhos do bicho. E a pergunta é: quantas vacas e quantas galinhas tinha nesse terreno? Repara que a história é muito parecida, tá? O outro é notas, esses são animais. E aí a gente vai resolver isso. Como que a gente resolve? Vamos montar um sisteminha de equação. Sendo que a primeira equação é sempre a quantidade. E lógico que você tem que dar nome aos bichos. Eu vou chamar a vaca de X e vou chamar galinha de Y. Então, a primeira minha equação é a quantidade. Ou seja, X mais Y é o total de animais. São 37 animais. Então, lembrando que a primeira equação sempre tem como referência a quantidade. Na outra que a gente resolveu, a quantidade era a quantidade de notas. Eu tinha tantas notas na carteira. Aqui a quantidade é de animais. A segunda equação, lembra que eu falei nesse exercício anterior, que a segunda equação é uma característica. O outro é, quando a questão foi de notas, a característica das notas qual é? É valor. Qual é a característica dos animais? Segundo o cara que o cara fez lá, são as patas. São as quantidades de patas que cada animal tem, um diferente do outro, né? Então aqui, a referência que a gente vai dar na segunda equação, ou seja, as características, são patas. Beleza. O X quem é? O X é a vaca. A vaca, se ela não for aleijada, ela tem quantas patas? 4. Então, 4x mais... se eu estou falando de pata, galinha costuma ter 2, se ela não for aleijada. Então, mais 2y é igual... Lembrando, o cara dá o total de patas que estão aqui, ó, 88. 88. Beleza. Agora, eu criei um sisteminha aqui de equação e eu vou resolver, tá? Eu, particularmente, sempre, e eu vou dar uma dica a vocês, é sempre bom pegar essas equações e depois inverter elas para resolver, tá? Por quê? Porque esse número aqui maior, ele fica em cima, é mais fácil, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas equações, eu vou inverter, vou botar essa aqui primeiro, ok? E vou pegar essa aqui e vou botar embaixo. Quando eu for resolver isso pelo método de adição, lembrando que a ideia é eliminar alguém. Ou eu elimino o X, ou eu elimino o Y. Gente, eu vou fazer uma coisa. Agora eu quero eliminar o Y. Me deu vontade de eliminar o Y. Lembrando, se eu tenho mais 2Y, o cara para eliminar o Y aqui é ter um menos 2Y. Então, qual é a minha ideia aqui? É multiplicar todo mundo por 2. Repare que quando eu falo multiplicar todo mundo por 2, não é só botar o menos 2 aqui na frente desse cara. Tem que botar menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Tá legal? Senão vai dar errado. Então, esse cara passa a ser menos 2x, esse passa a ser menos 2y, e 37 vezes 2, tá? Se fosse 37 vezes 2, vai dar 74. Só que é vezes menos 2. Então, esse cara vai dar menos 74. Agora, eu posso fazer aquele meu sonho de consumo. Que é o quê? Somar as equações. Lembrando que a minha ideia é sempre eliminar alguém. Na outra, eu eliminei o x. Aqui, eu vou eliminar o y. Porque eu tenho um mais 2y com um menos 2y. Foi para o tombo. Eliminado. 4x menos 2x... dá 2x, né? 4x menos 2x dá 2x. Igual, 88 menos 74 dá 14. 14.
Então, quem é o x? X é igual a 14. Pego esse 2 que está aqui me atrapalhando, passo ele para baixo, é igual a 7. Quem é x? X é vaca. Eu só tinha 7 vacas lá. Agora, o cara não fala que o total de animais é 37? Pô, se tem 7 vacas, quantas galinhas temos? 30. Então, galinha, tem 30 galinhas lá no quintal do cara lá. Então, repare que esse tipo de questão envolvendo sisteminhas de equação de primeiro grau, ele é muito comum de acontecer. Tá? Se der tempo, eu vou fazer um pouco diferente disso, mas com uma ideia mais ou menos parecida aqui, com essa aqui que eu falei. Tá? Mas, ao montar um sistema de equação, se acontecer um caso desse, lembrando, tem 3 processos, eu prefiro o processo de adição. Se depois vocês quiserem pesquisar os outros métodos, que é substituição e comparação, vocês podem fazer. Se você sentir mais vontade de resolver pelos outros métodos, resolva. Eu acho que esse método é mais fácil de resolver. Beleza? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui de tempo ainda. Tenho 15 minutos aqui. Tá? Eu vou dar mais um exemplo, agora um exemplo um pouco diferente. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu pensar aqui num exemplo um pouco diferente. Tá? Vamos imaginar que a história é a seguinte. Somadas as idades de um tio e um sobrinho, eu não vou escrever esse enunciado, senão a gente perder muito tempo. Somadas as idades dos dois, nós temos 100 anos. Tá? Então vamos lá, o cara vai escrever isso. Somadas as idades do tio com o sobrinho, os dois vão ter 100 anos. Então tem o tio e tem o sobrinho. Se eu somar a idade dos dois, vão dar 100 anos. Aí ele vai escrever o seguinte: sabendo que o tio tem o triplo da idade do sobrinho, qual a idade de cada um? Qual a idade? Eu não vou escrever aqui não, gente. A caneta já está uma porcaria e vai ficar pior ainda. Então não vou nem conseguir escrever. Qual a idade de cada um? Qual a idade do tio e qual a idade do sobrinho? Essa história é um pouco mais complicadinha, porque ela envolve um processo um pouco diferente daquilo que a gente falou. O total, a característica, porque repara o seguinte, se você olhar bem, a característica é a idade, mas as idades não... Um ano para o tio é a mesma coisa que um ano de vida para o tio é a mesma coisa que um ano de vida para o sobrinho, na teoria, né? Um ano passa igual para os dois. Então, assim, essa característica que é a idade, ela não está bem acentuada. Então, a gente vai ter que resolver isso aqui de uma forma um pouco diferente. Olha só. Mas que envolve um sisteminha de equação também para resolver isso. Olha só, a primeira equação é a mais clara possível. Eu não vou nem chamar esse cara de x, esse de y, porque deixa ST mesmo, tá bom. Então, se eu somar a idade do tio mais a idade do sobrinho, eu tenho 100 anos. Até aí, é o total de idade, né? É o total de idade. Mas lembrando que o sisteminha, ele precisa de 2 equações. Uma eu tenho. A outra, ela está meio complicada. Tanto é que nas outras questões tinha muito mais número, né? Nessa questão não tem muito número. A única coisa que diz é que o tio tem o triplo da idade do sobrinho. Opa! O tio tem o triplo da idade do sobrinho.
Será que isso aqui seria verdadeiro? Ó, o tio tem, ou seja, tem é igual na matemática. O tio tem o triplo da idade do sobrinho. Ou seja, o tio é 3S. Ele tem o triplo da idade do sobrinho. Mas essa equação está meio esquisita, né? Porque na equação anterior eu tive que multiplicar para eliminar, e aqui, cara, tá meio complicado de resolver isso, né? Aqui, gente, a maneira mais tranquila de resolver isso é o método de substituição, tá? Por quê? Se o t vale 3s, o que eu posso pegar? Eu posso pegar essa equação aqui de cima, t mais s é igual a 100. Só que o t, esse cara daqui, ele vale 3s. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse t, eu vou botar, se ele vale 3s, eu vou botar 3s. Então, 3s mais s, isso aqui não é 5 não, tá, gente? É um s, tá? Senão a pessoa vai achar que isso aqui é... Vou até fazer um s bem doido. 3s mais 1s, porque quando não tem ninguém na frente tem 1, é igual a 100. 3s mais 1s são 4 s's, que é igual a 100. Quem é o s? S vai ser o 100 dividido por 4. Então, o s vai ser o 100. Pego esse 4 que está na frente, vou dividir ele aqui, e isso vai dar 25. Ou seja, se S é o sobrinho, eu já sei que esse cara tem 25 anos. Agora, o tio não tem 3 vezes a idade do sobrinho, então o tio tem quanto? O tio tem 75. E repara que funciona, né? 75 mais 25 dá 100. Então, são questões que também podem ser cobradas um pouco diferente. É um sisteminha meio camuflado que você resolve substituindo o valor. E dessa vez não faz aquela soma. Oi, essa daria para fazer de cabeça, né, professor? Daria para fazer de cabeça. Só que é o seguinte, na prova, o cara não vai dar valor mole assim. Ele vai dar tipo um valor, vamos imaginar assim, somadas as idades dos dois dá 112. O tio tem 3 vezes a idade do sobrinho. Você conseguiria resolver isso de cabeça? Vamos lá. Somado dá 112. O tio tem o triplo da idade do sobrinho. O sobrinho teria 32? Não, teria 28. Porque 28 mais 28 mais 28 mais 28 vai dar os 102. Então, repare que, lógico que na prova o cara não vai dar um mole desse, né? Mas ele pode falar umas coisas parecidas com isso, né? Eu vou fazer mais uma meio parecida com essa, envolvendo um outro tipo de assunto, tá legal? Mas assim, lógico, gente, se você consegue resolver de cabeça, tem mais a que resolver de cabeça mesmo, né? Poxa, então uma questão dessa, eu consegui resolver de cabeça, maravilha, tem que resolver de cabeça. Mas às vezes nem sempre a gente consegue resolver isso de cabeça. Tá legal? Deixa eu pensar aqui numa questão que eu possa colocar envolvendo uma coisa diferente para que a gente possa resolver. Enquanto eu estou apagando, eu vou pensando aqui alguma coisa que eu possa colocar aqui. Deixa eu imaginar aqui. Vamos lá. O cara fala o seguinte. A soma de dois números é igual a... Deixa eu imaginar aqui. A soma de dois números é igual a 19. Então, a soma de dois números é igual a 19.
E a multiplicação entre eles é igual a 60. Que números são esses? Você que falou, você conseguiria fazer isso de cabeça? A soma de dois números é 19. E a multiplicação entre eles é 60. Que números são esses? Daria para resolver de cabeça? Vamos ver se a gente conseguiria, nesses 6 minutinhos que faltam, resolver isso. Pensa aí, vou deixar vocês pensando um pouquinho. Eu vou resolver matematicamente, mas será que eu conseguiria resolver de cabeça isso? Estou dando um tempo aqui para vocês, tá? Vamos ver quem mataria isso de cabeça. A soma de dois números é 19 e a multiplicação entre eles é 60. Que números são esses? Não. De cabeça é difícil? Essa? Ninguém quer arriscar não, gente? Bom, então eu vou fazer, senão não vai dar tempo da gente acabar aqui. Faltam 4 minutos e meio aqui no meu relógio. Eu conseguiria fazer assim, lógico. Tu consegue, lógico, né? Lógico, foi tu que pensou, né? Lógico que eu vou conseguir, né, gente? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos fazer, eu não sei, mas vamos fazer então matematicamente. A soma de dois números. Que números são esses? Eu vou inventar, eu vou chamar que é x e y. Esses dois números que eu estou inventando, eu vou chamar de x e y. Então, se eu somar o x com o y, a soma de dois números dá 19. E o cara fala que a multiplicação entre eles, um vezes o outro, dá 60. Ok? Repare que eu montei um sisteminha de equação. Eu tenho duas variáveis e tenho duas equações. Quando você tem duas variáveis e duas equações, você consegue resolver. Se você tiver três variáveis, x, y e z, e duas equações, você não consegue resolver. Quando você tem duas variáveis e duas equações, você consegue resolver. Se eu tivesse duas variáveis e uma equação, eu não sei como resolver isso. Né? X pode ser 0, esse cara 19, esse pode ser 5, esse pode ser 4, sei lá, pode ser 14, mas então duas variáveis, eu preciso de duas equações. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso fazer uma coisa, lembra do tal do substituir? Eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar, por exemplo, esse x daqui e vou isolar esse... Pode ser o y, eu vou isolar o y. Nessa equação, eu vou deixar o y de um lado e vou botar isso daqui. Ó. Eu pego esse x, jogo para o lado de lá, ele é mais x, ele vira menos x. Ou seja, o y, ele é 19 menos x ao quadrado, ou x. Então, o que eu vou fazer? Se o y vale isso, no lugar do y, na equação de baixo, eu vou substituir. Então, vai ficar x, não é x vezes y, mas quem é y? Y vale 19 menos x. 19 menos x. Isso tudo dá 60.
Ih, Robson, já vi que isso vai dar uma equação de segundo grau. Sim, vai dar uma equação de segundo grau. Vou fazer um chuveirinho. Esse vezes esse e esse vezes esse. Vai ficar x vezes menos x dá menos x ao quadrado. X vezes 19 vai dar mais 19x. E aqui é igual a 60. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 60 para o lado de cá. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 19x menos 60 é igual a zero. Gente, na aula passada eu falei de equações do segundo grau. Cara, eu estou aqui falando, faltam 2 minutos. A maneira para resolver isso aqui é o seguinte. X ao quadrado, eu vou inverter esse sinal. Eu vou inverter o sinal de todo mundo. É menos, vira mais. É mais, vira menos. Aqui é mais, é menos, vira mais. Repare que, se você olhar isso aqui e olhar minha aula na semana passada, eu expliquei que tem uma maneira de você pensar de como resolver isso sem fazer Bhaskara. E lembrando, 2 caras multiplicados que dão 60, que somados dão mais 19. Ou seja, na verdade foi a mesma história que eu contei aqui em cima. Né? Só que isso aqui caiu numa equação de segundo grau. Quando cai numa equação de segundo grau e você não vem à cabeça 2 caras que multiplicados dão 60 e somados dão mais 19, eu vou dar uma dica a você. Faz isso aqui. Pega esse 60 e fatora esse cara. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Procura ver aqui entre esses números se você consegue definir uma coisa que, se você, por exemplo, fizer 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 15 dá 60. 4 mais 15 dá 19. Eu dei uma sorte danada, que ficou exatamente na sequência, mas quando você tiver esse número daqui, você não souber 2 caras multiplicados dão 60, que somados dão mais 19, lembrando a aula passada que é o sinal invertido, você fatora o cara e procura ver se entre os números que sobraram, de repente um 2 vezes 3, 2 vezes 5, se isso daria. Por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. Tudo bem, 6 vezes 10 dá 60. Mas se eu somar 6 com 10 dá 16, não dá 19. Então, se isso acontecer, a dica que eu dou é fatore o último cara. Que você vai achar um caminho para resolver a questão. Beleza? Galera, né? 5 e 6. Eu vou encerrar a aula agora, tá? Vou deixar um exercício lá para vocês, também de Enem, de equação do primeiro grau, foi o tema que eu falei hoje. Eu tenho quase certeza que na aula que vem, eu não vou dar aula que vem, porque eu vou estar em Petrópolis, mas vou estar fazendo um trabalho pela minha empresa. No feriado, eu vou até falar, é um trabalho de robótica aqui no Sesc Quitandinha. Eu fui contratado para trabalhar, eu vou trabalhar até 5h30 da tarde, eu vou estar muito cansado, porque de manhã é uma exposição até o final da tarde. Eu trabalho 3 dias consecutivos nesse feriado, 10, 11 e 12. Então eu não vou estar muito cansado para dar aula e vou chegar também muito em cima do laço aqui, 6h30 para dar aula, tá? Então na semana que vem, acho que já até vou adiantar, eu não vou dar aula na semana que vem, isso vai ficar para outra semana. Tá legal? Um grande beijo a vocês, um grande abraço, espero que tenham entendido um pouquinho. É um pouco complexo? mas faz parte do pacote. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, gente. Um beijinho, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau. Obrigado, Laura. Tchau, tchau. Oi?
Sabe quantas pessoas? 6. Assim, é que a gente... Ih, gente, deixa eu parar aqui a